coloco à tua disposição como instrumento da tua palavra, Pai. Amém. Ó Pai, nesse momento, Pai, quero te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, por essa igreja, Senhor Deus, que é uma igreja de libertação, uma igreja de salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai amado, ó Pai querido, maravilhoso és tu, Senhor Deus, poderoso és tu, Senhor Deus, tremendo és tu, Senhor Deus. Ó Senhor, tu és o Deus, Pai, que dá vida a um vale de ossos secos, sequíssimos. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tu és o Deus de Elias, de Eliseu. Oh, Pai, Tu és o Deus de Daniel. Oh, Pai, tremendo, Senhor Deus, Tu nos faz, Senhor Deus, andar sobre as águas, Pai. Oh, Pai, se o mar não se abrir, Pai, Tu nos faz andar sobre as águas, Pai. Oh, Pai, Tu és poderoso, Pai, Tu pode todas as coisas. Pai, nesse momento eu te peço em nome de Jesus, que coloque, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, presente aqui, Senhor Deus, e que Ele se manifeste em cada um de nós, porque Ele habita em nós, Pai. Oh Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja pregada nessa casa, Senhor Deus, e que seja guardada no mais profundo do coração, Senhor Deus, e que ela crie raízes, Senhor Deus, e dê frutos, Pai. Pai, todas essas coisas eu te peço, eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, hoje, assim, eu passei o dia, eu falei até com o pastor mais cedo, assim, que estava aqui fazendo umas coisas da igreja, e eu estava dizendo a ele assim, que eu não sabia o que é que eu ia trazer ainda, né? Porque, na verdade, eu não escolho. Né? Quem escolhe é o Espírito Santo. E quem diz é o Espírito Santo, que é papel dele. E baseado nessa verdade, firmado nessa verdade, de que é Deus e que é o Espírito Santo de Deus que escolhe o que a palavra que a gente vai trazer a essa igreja. Hoje eu queria falar assim, sobre começar falando sobre ser amigo de Deus. Nós vamos dividir a pregação em dois temas. Um é ser amigo de Deus. Amém. E o outro tema é oração. E para começar, assim, eu gostaria assim de saber de verdade quem se considera amigo de Deus. Aleluia. Quem se considera amigo de Deus? Oh, Senhor. Todos se consideram amigos de Deus, né? Amém. Glória a Deus, né? Porque Deus é nosso Pai, Deus é maravilhoso. Mas Deus teve amigos e pessoas que Deus amava tanto e que Deus, assim, fez coisas tremendas com essas pessoas. Um deles foi Abraão, que tudo começa mais ou menos com Abraão, né? A própria escolha, pode sentar, né? A própria escolha do Senhor, assim, de fazer dele uma grande nação, né? E Abraão era um homem que ele tinha assim, respeito onde ele morava, ele tinha bens, ele era rico, né? Mas Deus conversou com ele e disse a ele uma palavra que está em Gênesis 18, deixa eu ver aqui, Jesus. Gênesis 18. Peraí, viu? Deixa eu ver as anotações aqui. Vamos. Gênesis 12. Quer Bíblia? Tem aí? Gênesis é o primeiro livro, é o livro mais fácil de achar. É o primeiro da Bíblia. Amém. É o primeirão aí. Gênesis 12. E diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 12. Como o pastor disse há pouco, vamos ficar de pé para ouvir a palavra do Senhor. Assim, para agradecer a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Abençoarei aos que te abençoam, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele.
Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló. Na verdade, voltando um pouquinho, aí ele ainda se chamava Abrão, viu? Abrão, nessa parte aí, quando Deus falou com ele, ele ainda se chamava Abrão. Em todo lugar onde eu falei Abraão, é Abrão. E Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram a fim de irem para a terra de Canaã, e a terra de Canaã chegaram. Continuando ainda em Gênesis. Gênesis na verdade eu vou mais adiante, eu vou adiantar um pouquinho assim, porque a gente vai falar de Abraão, das coisas, da obediência de Abraão a Deus. Pode sentar, né? Da obediência de Abraão a Deus, e vamos falar também de Moisés, porque nós estamos falando de amigos de Deus, de pessoas com quem Deus falava, com quem Deus conversava, né? E com Moisés, por sinal, Deus conversava face a face, né? E isso são poucos, né? Deus derramou tanta misericórdia, tanta coisa, porque o homem que olhasse Deus face a face morria, e Moisés ouviu Deus face a face, e Deus derramou assim uma bênção sem medida na vida dele, porque ele viu. Mas esses homens eram amigos de Deus. Por que eles eram amigos de Deus? Porque eles obedeceram a Deus. Aleluia. Porque eles foram assim, fizeram o que Deus queria que fizesse. Glória a Deus. Né? Esses homens, eles deixaram tudo. Olha, Abrão, ele ainda era Abrão, depois o nome dele muda para Abraão, e a mulher dele que era Sarai para Sara. Ele era um homem rico, não tinha filhos, né? 75 anos, quando ele, repare bem, quando ele saiu da terra dele, ele tinha 75 quando ele recebeu esse chamado. Pense bem o que é você sair da sua terra com uma idade avançada e ir para uma terra que você não conhece, né? Deus depois disse a Abraão que a descendência dele, um homem que não tinha filhos, que a mulher era estéril, e já também avançada de idade, e Deus disse a ele que ele seria pai de multidões, que ele teria tantos filhos que seriam como a areia do mar e como as estrelas no céu, e mandou que ele contasse. E ele contou, ficou contando, e não conseguia terminar, e não ia terminar nunca. E as pessoas olhavam para Abraão e achavam que Abraão era louco, mas ele fazia aquilo em obediência a Deus. Aleluia. E foi, e chegou na terra de Canaã. Lá aconteceram na vida de Abraão várias coisas, inclusive Sara, a mulher dele, depois de idade avançada, tem um filho que é Isaac. E aí continua a obediência de Abraão. Abraão teve Ismael, né? O outro filho que teve uma serva, que a esposa dele colocou local, né? Assim, para não ter filho, e para ele ter uma descendência, ele tem um filho. Falou no casamento que a esposa dele pegou, botou ele com uma serva para ele ter um filho com a serva. Então, mas o filho dele com Sara, que Deus concebeu a Sara, teve um filho, Isaac, era o único filho do casal, né? E em quem Deus disse que aconteceria, e dali se seguiria a descendência de Abraão, né? E Abraão, Deus pede a Abraão aquele filho em sacrifício. E aí, vamos imaginar cada um com seu filho. Quem não tem filho, imagina Deus pediu seu irmão, pediu seu pai, pediu alguém da sua família que você ama muito, em sacrifício. E ele disse: está certo, Senhor. Se é assim que tu queres, assim será feito. E foi com o filho dele, pegou os servos e saiu. E foi caminhando, levou lenha, levou um instrumento, tutelo, que eu acho que chama, né? Tutelo, que é como se fosse uma faca, alguma coisa assim. E ele levou para imolar o filho, para sacrificar o filho a Deus. Aí a gente vai colocar aqui assim, duas situações: a situação de Abraão, isso até tem uma música, e a situação de Isaac. Isaac era o filho.
Isaac foi com o pai, mas Isaac, até determinado tempo dessa viagem, desse caminho, Isaac não sabia que seria sacrificado, ele era um menino. E Abraão continuou. Mas veja bem como era a obediência de Abraão e a fé que Abraão tinha em Deus. Abraão acreditava que, se Deus disse a ele que aquele filho dele, daquele filho dele, sairia toda a sua descendência, ele disse: eu vou sacrificar o meu filho a Deus, mas vou voltar com o meu filho. Duas coisas aqui nesse caminho. Fé, uma foi a fé. Né? A fé, em primeiro lugar, obediência. Ele obedeceu. Em segundo lugar, a fé. Até a obediência vinha pela fé. Ele obedeceu porque ele acreditava, ele sabia como Deus não é homem para mentir. E se Deus disse que daquele filho sairia a descendência dele, que a descendência dele seria grande, que ele não poderia contar. Ele disse: como que eu vou pegar, eu vou perder esse filho eu não vou perder, eu vou sacrificar a Deus, mas esse filho voltará para mim. E foi quando ele estava para fazer, muita gente aqui deve conhecer a história, quando ele estava para fazer, que ele foi descendo a faca em cima, um anjo do céu apareceu e disse que era isso que Deus queria saber, até onde ele confiava em Deus, e mandou que ele olhasse para o lado. Ele viu que tinha um carneiro, uma ovelha, né, que seria sacrificado a Deus no lugar do filho. Mas a gente vai pensar assim, duas situações, como eu já disse: a de Abraão como pai, de entregar o seu filho à obediência, e a de Isaac, de saber que ia ser sacrificado, né? Aí a gente vai trazer isso para a nossa vida e pensar assim: o que é ser amigo de Deus? Amigo de Deus? Nós somos amigos de Deus? Nós somos verdadeiramente amigos de Deus? Porque amigos no mundo nós temos poucos. Nós temos muitos colegas, muitas pessoas que nós conhecemos e gostamos, mas amigo de Deus, amigos nós temos poucos. E ser amigo de Deus, ser amigo de Deus é uma maravilha. Aleluia, Jesus. Amigo de Deus, ser amigo de Deus. Pensa aí, imagina você amigo de Deus. É verdade. Você com intimidade com Deus, você é amigo de Deus. Também, lá na frente, Deus tinha um homem chamado Moisés, que desde pequeno houve um motivo, ele foi criado assim, ele botaram ele no cestinho e tal, e terminou lá no palácio, com a filha de Faraó. E ele podia ser príncipe, mas ele conhecia, sabia que tinha uma família e que ele era descendência de Abraão, né? E ele resolveu assim visitar o irmão, e nessa ida a visitar o irmão ele terminou assim, matando um homem. Por causa disso ele foi descoberto, alguém viu, e ele terminou indo, ele foi levado ao deserto para ser pastor de ovelhas. Ele deixou de ser príncipe, ele resolveu, ele aceitou aquilo, né? Porque ele viu o povo dele, os irmãos dele sofrendo, né? Tanto que ele comete um crime justamente porque viu aquele povo que era povo dele, né, que fazia parte, eram conterrâneos, eu vou dizer assim, né, aquele povo, né, judeu que estava ali, sofrendo, né, e ele foi e cometeu até um crime por causa disso. E dali ele resolveu largar tudo, aquela vida que ele tinha de palácio, de tudo isso, que ele podia fazer até muito mais, talvez, por esse povo, para ele se juntar a esse povo. E ele ficou lá. E lá ele teve um primeiro contato quando ele viu a sarça ardente, a sarça, que o fogo queimava, mas não consumia, né? E ali ele tem o primeiro encontro com Deus. E dali ele diz a Deus tudo para não fazer. Ele faz tudo, ele diz a Deus, dá todas as desculpas possíveis. Chega ao ponto de Deus levantar um pouco a voz assim: eu não estou dizendo para você ir, porque ele dizia: eu não tenho dom de falar, eu não tenho dom disso, eu não tenho, eu vou colocar. Aí colocou até o irmão para acompanhar ele, que seria o orador no caso, mas foi Moisés. Aí Moisés fez o que Deus queria, passou aquele tempo todo no deserto e viu de longe a terra prometida. Ele sabia, porque ele terminou tendo que pagar pelos irmãos, pelas pessoas com quem ele
que ele estava transportando, ele estava levando. Mas sobre ele, Deus colocou que, até a palavra diz, desde o primeiro cajado que ele pegou como pastor de ovelha, ele levou até o final da vida dele, né? Com esse ele abriu o mar, abriu o mar, né? Ele tirou água de rocha, né? Ele fez tudo, né? E ele foi obediente a Deus e foi amigo de Deus porque falava diretamente com Deus, né? Face a face com Deus. E nós somos amigos de Deus? Nós queremos verdadeiramente ser amigos de Deus? Filhos nós somos. Deus é o nosso Pai. E é um Pai riquíssimo e tremendamente misericordioso. Aleluia. Porque se Ele não fosse o Pai amoroso e misericordioso, oh, Deus maravilhoso, nem eu estaria aqui pregando, nem vocês estariam aqui. É verdade. A gente já teria sido consumido. Mas Ele, por tanto amar, enviou o teu filho, o filho dele, para nos salvar e libertar. E esse filho, a gente está cansado de saber todo tipo de humilhação e sacrifício que Jesus passou, para que a gente fosse e continuasse sendo amigo de Deus. Amém. E a palavra do Senhor, e a palavra sobre ser amigo de Deus, é essa, gente. É que a gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa ouvir Deus. Esses dias atrás eu disse aqui, eu não sei se foi na pregação, acho que foi pregando, que a gente não pode, não tem que orar até Deus ouvir a gente. A gente tem que orar até a gente ouvir Deus. Aleluia. A gente tem mania de falar e de orar, querendo que Deus nos ouça, mas a gente precisa ouvir Deus. Né? A gente precisa, vou repetir várias vezes isso e outras vezes, que a gente precisa orar sem dizer seja feita a nossa vontade, e dizendo seja feita a vossa vontade, que é assim que é a oração. A gente está orando errado, a gente está orando seja feita a nossa vontade. Olha, hoje eu passei o dia assim perguntando a Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? O que é que o Senhor quer que aquela igreja possa? E começa, eu até achei que essa parte de ser amigo de Deus não era essa a que Deus queria. Mas no caminho Deus estão, fale também, né? Vai, diga também, fale sobre essa amizade. Aí eu até pedi assim, vou botar uma musiquinha, porque eu queria que vocês prestassem atenção. Como é, nós vamos, é claro que é muito melhor do que o que a música diz ainda. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Agora Deus com suas palmas. Agora Deus com palmas, júbilo e glória. Amigo de Deus, o nome dessa música. Nesse lugar, nesse dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Andar com Deus, falar de Deus, ter vida santa, me consagrar, profetizar, ter autoridade, tudo isso é bom, mas se eu obedecer, vou ser conhecido como amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. Eu quero ser conhecido como amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. Que conta estrelas, que conta areia, mas vive a promessa, amigo de Deus. Que conta estrelas, que conta estrelas, que conta areia, mas vive a promessa, amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus, dê um brado de glória para o Senhor. Bendito seja o teu nome, Deus. Andar com Deus, falar de Deus, ter vida santa,
me consagrar, profetizar, ter autoridade. Tudo isso é bom, mas se eu obedecer, vou ser conhecido como amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. Eu quero ser conhecido como amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. E conta estrelas, e conta estrelas, e conta areia, vai vir a conversa, amigo de Deus. Como estrelas, e conta estrelas, e conta areia, vai vir a promessa, amigo de Deus. Eu quero ser conhecido como 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 amigo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o temor de Deus. Glória a Deus. Não sei se vocês prestaram atenção na música, mas ela fala assim que passear com Deus, andar com Deus, falar com Deus, passear com Deus, né? Aí fala do que é ter ser amigo de Deus, da intimidade. A música fala de uma intimidade tremenda com Deus, fala de você ser conhecido como amigo de Deus. Pense aí, gente. Porque você passar e alguém dizer assim, ali é um amigo de Deus, Amém. ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, né? Ali conhece o Senhor, ali obedece ao Senhor, ali fala do Senhor. Porque tem uma música que diz assim, que eu não posso me envergonhar de um Deus que sabe quem eu sou e me ama mesmo sabendo que quem eu deixo de ser, quem eu deveria ser e deixo de ser. Porque a gente sempre deixa de ser alguma coisa que a gente deveria ser para Deus, mas a gente está sempre deixando de ser. A gente está trocando Deus por várias coisas. A gente está trocando a amizade de Deus pela televisão, por um programa de TV, pela praia. A gente está trocando Deus por qualquer bobagem, gente. E a gente precisa prestar atenção a isso, porque não existe coisa melhor, gosto melhor, prazer melhor de que o gosto de Deus na boca. Aleluia. De ter a presença de Deus na vida, de poder caminhar com Deus, Amém. falar com Deus, escutar a Deus, ser acordado por Deus na madrugada, como eu disse aqui esses dias. Aleluia, Jesus. Não tem, gente. Não tem. Gente, a gente está aqui, até nós já estamos aqui por obediência, porque nós cremos. A gente precisa deixar até de vir para a igreja para buscar. A gente precisa vir para a igreja para procurar verdadeiramente salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa vir para ser preparados e lutar pela nossa salvação, porque a palavra diz aquele que resistir até o final, né? Hoje até é bom que a gente se questione, se Jesus voltasse hoje, a gente está salvo? É uma pergunta difícil de responder, até para quem prega, para quem lê, para quem conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse, porque nós somos pecadores, nós estamos sempre carregando um pecadinho de estimação, costumo dizer isso. Então, ser amigo de Deus, caminhar com Deus, falar com Deus, andar com Deus,
falar de Deus, não ter vergonha de Deus. Não importa, fala para um, fala para 10, fala para 1 milhão, mas fala de Deus. Fala de Deus para o seu vizinho, fala de Deus para o seu amigo. Fala das coisas que Deus é para você, quem representa Deus para você. Deus pode todas as coisas. Como eu disse, Deus é Senhor dos exércitos. Isso é verdade, isso é palavra. Deus dá vida a um vale de ossos secos. Deus abre o mar para que passe a seco. Se não for nessa situação, Deus faz andar sobre as águas. Deus muda todas as situações. Aleluia. Deus transforma todas as coisas. Mas precisa que você queira essa transformação. Precisa que você aceite e obedeça as coisas de Deus. E que você aprenda a ouvir Deus. Amém. Se você aprende, se você ouve a Deus, você vai acontecer todas as coisas na sua vida, tudo vai mudar. Olha, gente, eu de verdade, eu não estou falando de bênçãos financeiras, de vai conseguir carro, casa, tal, não sei o que, não é isso não, gente. Eu estou falando de vida eterna. Aleluia. Eu estou falando de vida com Deus. Porque é tão bom andar com Deus, é tão bom falar com Deus, é tão bom ter intimidade com Deus, que eu digo, sem dúvida nenhuma, que se eu pudesse, eu faria isso todas as horas do dia, sem pensar em outra coisa. Aleluia. Só eu e Deus. Glória a Deus. Eu tenho prazer quando eu estou com Deus. É o melhor momento da minha vida, quando o meu pensamento está em Deus. Aleluia. É quando eu estou em comunhão com Deus, quando eu estou ouvindo a Deus, quando eu estou falando com Deus. É o melhor momento. E eu quero ser amigo de Deus. E espero que todos vocês queiram verdadeiramente ser amigo de Deus. Mas para ser amigo de Deus, a primeira coisa você tem que obedecer. Então, agora nós vamos falar de uma coisa, que é super importante na vida de todo cristão, que é oração. E a oração é um agrupamento de palavras que expressam pensamentos e sentimentos. Um agrupamento. Pode ser uma palavra só, e pode ser um agrupamento de palavras. Até voltar atrás. Um agrupamento de palavras, várias palavras juntas, que formam e expressam um pensamento ou sentimento. Também a oração é a continuação e o fruto consciente do relacionamento com Deus, com Deus, durante os quais a pessoa, olha como você pode orar, louvando, agradecendo, intercedendo pela vida do outro, pede bênçãos a Deus e através dela pode desfrutar da presença de Deus. Oração. Eu estou falando agora de oração. Olha como a oração está junto com, faz parte dessa situação para a gente ser amigo de Deus. Para a gente ter intimidade com Deus, a gente precisa falar com Deus, conversar com Deus. E conversar com Deus é orar. Orar é conversar com Deus. Aí diz assim: as orações são dirigidas sempre e tão somente a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, e pode ser feita em voz alta, falada, em canção ou em silêncio. Aí nós vamos assim abrir a nossa Bíblia em Lucas 18. Fácil, lá no terceiro livro do Novo Testamento. Vamos começar, por favor. Lucas 18. Aí nós vamos entrar um pouquinho assim agora no poder da oração. Aleluia. Acharam? Amém. Vamos ficar de pé só para a gente revelar a palavra de Senhor. Glória a Deus. Aí diz assim: Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, amado Deus. 18 a partir do 1, viu?